Sejam bem-vindos ao podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e no Direito Médico. Espero que gostem do nosso novo episódio. Olá, bem-vindos ao nosso podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e Direito Médico, produzido no TEDS, Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância e Saúde, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Eu sou Renato Evandro, professor de Medicina Legal, Ética Médica e Direito Médico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará em Fortaleza. Também médico advogado, especialista em Direito Médico. No episódio de hoje vamos abordar um tema fundamental para a compreensão da atividade médica no Brasil, as instituições médicas. Vamos abordar o papel do Conselho Federal de Medicina, dos Conselhos Regionais de Medicina, do Sindicato de Médicos, das associações médicas especialistas e das academias de medicina. É importante compreender como essas instituições atuam para melhor aperfeiçoar suas condutas, a qualidade da ética profissional e o desenvolvimento científico na área médica. Vamos lá? O sistema de saúde brasileiro é complexo e multifacetado, envolvendo diversos atores e instituições que regulam, representam e promovem a atividade médica no Brasil. Cada uma das instituições tem funções específicas, mas todas convergem para o objetivo comum de assegurar uma prática médica ética, competente e alinhada às necessidades da sociedade. De início, vamos tratar do sistema conselhal, composto pelo Conselho Federal de Medicina, CFM, e os Conselhos Regionais de Medicina, os CRMs, que organizam o sistema de regulação profissional da atividade médica no Brasil. Os CFM e os CRM são autarquias federais, portanto são órgãos regidos pelo direito público, são parte da administração pública indireta da União. Foram criados por meio da Lei 3268 de 57, promulgada no mandato do único ex-presidente que era médico, Juscelino Kubitschek de Oliveira, conhecido JK. Destacamos então 4 funções principais do sistema de conselhos. De início, a função cartorial, ou de registrar a pessoa física, a pessoa jurídica, os especialistas. Assim, todos os médicos devem ser registrados no respectivo CRM do local onde atuam profissionalmente. Outra função, normatizar a prática ética da medicina, orientando as condutas e como o médico deverá se portar em várias questões que envolvem os diversos cenários de atuação do médico no Brasil. Outra função relevante é fiscalizar as pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, onde se exerce a medicina. E outra função de destaque, julgar as questões éticas no exercício da medicina. O CFM, por assim dizer, é o ápice desse sistema, está sediado em Brasília, no Distrito Federal. Os CRMs, por sua vez, também são autarquias que compõem o sistema e atuam de forma descentralizada, considerando que há um CRM em cada estado da federação e um no Distrito Federal. Assim, o sistema conselhar é composto pelo CFM e 27 conselhos regionais de medicina, que assumem as funções similares ao CFM em cada território ou região de sua competência. Essa estrutura ela assegura que a atividade dos conselhos seja regulada de forma uniforme em todo o país, protegendo tanto os profissionais quanto a sociedade pelo pleno exercício ético da medicina. Em outro episódio do nosso podcast, vamos tratar com mais detalhes desse sistema CFM e CRM. Outra instituição relevante de se destacar na atividade médica no nosso país são os sindicatos de médicos. Representam os interesses da categoria no âmbito trabalhista e social, sendo assim, diferente do CFM e dos CRMs que atuam na regulação e fiscalização da prática ética, os sindicatos são regidos pelo direito privado e têm como foco a defesa dos direitos trabalhistas dos médicos. Tais direitos incluem, como por exemplo, a negociação de condições de trabalho, salários, benefícios, o piso salarial dos médicos, defesa contra abusos e irregularidades no ambiente de trabalho, incluindo questões de gestão e de estrutura física, representatividade em greves de médicos, dissídios coletivos e individuais, participação em discussões sobre políticas de saúde e educação médica, promoção de assessoria jurídica aos médicos, notadamente em questões trabalhistas de responsabilidade profissional, e ainda indicação e entrega de comendas sindicais em reconhecimento à atividade daquele profissional. No Brasil, há diversos sindicatos regionais de impacto nacional, cada um atuando de acordo com as especificidades locais e setoriais. Também há federações que congregam o sindicato de médicos, a fim de fortalecer a defesa de direitos nacionais da categoria. Exemplo da FENAM, a Federação Nacional dos Médicos, localizada no Distrito Federal, e a FMB, a Federação Médica Brasileira, situada em Belém do Pará. Para ingressar no sindicato, costuma-se preencher uma ficha de inscrição e, após, passa a contribuir financeiramente para a manutenção das atividades da instituição. Lembrando que os médicos
sindicalizados e adimplentes votam para um mandato da diretoria da instituição. Uma vez empossada, a diretoria eleita traçará os rumos a serem executados pelo órgão. Sua atuação é fundamental na defesa de condições dignas de trabalho e do exercício profissional, com segurança e respeito. Por fim, é preciso ficar claro que o tema que norteia significativamente a atuação dos sindicatos médicos são as questões trabalhistas. Tratamos agora de uma terceira instituição médica, refiro às associações de especialidades médicas. No momento, são reconhecidas 55 especialidades médicas e 62 áreas de atuação, o que antigamente era denominado subespecialidade. O termo vigente em nossos dias é área de atuação. A fim de congregar os médicos especialistas, foram sendo constituídas diversas instituições de direito privado, exemplo da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, a ABMLPM, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASO, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o CBC, o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, entre outros, a fim de congregar os especialistas. Por força legal, juridicamente, a antiga denominação da sociedade foi substituída pela denominação associação, em que pese algumas mantiveram o termo sociedade pela tradição histórica, exemplo da SBOT e da SBP, respectivamente dos médicos ortopedistas e dos médicos pediatras. São as principais funções das associações médicas: promover o desenvolvimento científico e técnico de suas áreas, organizar eventos de atualização, os congressos, que promovem o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre profissionais da especialidade, elaborar e divulgar diretrizes clínicas, protocolos de conduta, contribuindo para a padronização e a melhoria da assistência médica especializada, representar os interesses dos especialistas perante os órgãos públicos, entidades de saúde, a sociedade, defendendo a valorização da especialidade e a formação contínua dos profissionais, incentivar a pesquisa científica, a inovação na área de atuação, promovendo avanços que beneficiem a saúde da população, a concessão de títulos de especialista por meio da aplicação de provas teóricas e práticas reconhecidas pela Associação Médica Brasileira, AMB. Ainda a congregação cultural dos associados por meio de eventos sociais e festivos. As associações desempenham um papel fundamental na qualificação técnica dos médicos especialistas, contribuindo assim para a evolução da medicina do Brasil e para a segurança do paciente. A instituição nacional que organiza e orienta as associações de cada especialidade e área de atuação é a AMB, Associação Médica Brasileira, sediada em São Paulo, capital. Dispõe em cada estado e no Distrito Federal de sua representação local, exemplo da Associação Médica Cearense, AMC, Associação Paulista de Medicina, a APM, e as demais correlacionadas. De forma similar, no cenário internacional, destaca-se a Associação Médica Mundial, a WMA, na sigla em inglês, e a Confederação Médica Latino-Americana e do Caribe, a CONFEMEL. Outra atuação de destaque é que tanto a AMB como as associações médicas dos estados indicam um conselheiro titular e um conselheiro suplente para compor o quadro dos conselheiros de medicina. Assim, a AMB indica um titular e um suplente para compor o corpo de conselheiros do CFM, Conselho Federal de Medicina, e a Associação Estadual indica um conselheiro titular e um suplente para compor o corpo de conselheiros regionais, o CRM. Os membros das associações também são admitidos após inscrição e têm direito de discussão e voto na eleição das respectivas diretorias que as conduzirão para cumprir suas funções. Por fim, mas não sem importância, destacamos as academias de medicina, que são também instituições de caráter privado voltadas à preservação histórica e divulgação do conhecimento médico. No Brasil, a Academia Nacional de Medicina é uma das mais tradicionais e reconhecidas, fundada no período imperial, no ano de 1829. Está sediada no Rio de Janeiro. Suas principais funções são preservar o patrimônio histórico e cultural médico, valorizando a história e os grandes nomes da medicina, organizar sessões, conferências e publicações que abordem temas relevantes para a evolução histórica e científica da medicina e para o aprimoramento dos profissionais, contribuir para a elaboração de pareceres e estudos que possam influenciar políticas públicas de saúde, entre outras atividades. As academias de medicina atuam como verdadeiros guardiões da memória e do conhecimento, promovendo diálogo entre gerações e estimulando a inovação e o pensamento crítico na prática médica. Seus membros são os acadêmicos imortais da medicina brasileira, que compõem cadeiras numeradas com seus respectivos patrões, eleitos pelos que compõem seu quadro constitutivo, com nomes de destacada atuação e saber médico, aos moldes do que ocorre com os reconhecidos imortais das academias de letras. Em síntese, as instituições médicas no Brasil desempenham papéis que se complementam, são essenciais para garantir a qualidade, a ética e o avanço da medicina.
Conselho Federal e Conselhos Regionais regulam e fiscalizam a prática profissional, assegurando que os médicos atuem de acordo com as normas éticas e legais. Os sindicatos defendem os interesses dos profissionais no âmbito trabalhista, buscando melhores condições de trabalho e valorização. As associações de especialistas promovem o desenvolvimento técnico e científico de suas áreas, contribuindo para a excelência da assistência. E as academias de medicina preservam e difundem o conhecimento, preservando a história médica do país. Oportuno que tanto os profissionais quanto a sociedade saibam distinguir e acompanhar a atuação de cada órgão. Compreender o funcionamento das instituições é fundamental para todos, pois fomenta a prática médica ética, científica e voltada para o bem-estar da sociedade. Por fim, queria agradecer então por nos acompanhar nesse episódio. Espero que tenha sido esclarecedor, que tenha uma visão mais clara do papel das instituições na nossa saúde. Se você gostou, não esqueça de compartilhar o nosso podcast e ficar atento aos próximos episódios. Esse podcast é produzido nos estúdios do Núcleo de Tecnologia e Educação à Distância e Saúde da Faculdade de Medicina da UFC, no TEDS. Na técnica de edição de áudio, Lucas Paiva. Na direção da Rádio do TEDS, professor Dr. Luiz Roberto Oliveira. Na locução, esse que vos fala, o professor Renato Evano. Até mais, fraterno abraço.